Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem, espero que estejam com saúde. Saudação a todos nessa live maravilhosa, nessa sexta-feira. Agradeço a presença de todos aqui para que possamos interagir com um tema muito importante para todos, tá? Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a Deus, aos meus amigos, agradecer que eu estou aqui respirando, tá? E um abraço bem apertado aí, tá? Principalmente aquele que está aí trabalhando e aquele que está adoentado por conta desse Covid, tá? Enquanto isso, vocês vão entrando aí. O tema de hoje vai ser muito interessante, muito importante, a importância, tá, das entidades de classe para com as nossas vidas, para com a nossa enfermagem. Pois é, então fique atento aos detalhes, fiquem ligados, que daqui a pouco vocês começarão a fazer algumas perguntas. Já tivemos aqui educador físico, SAMU, psicólogo, fisioterapeuta, falamos já de EPI também aqui, tá? Como conduzir, o que fazer, um colega super top aqui, um profissional top de linha, teve aqui também. Falei também sobre politização, falarei várias e várias vezes sobre esse mesmo tempo. A Faíla, falamos também com Faíla, foi uma live internacional, foi muito legal. Com a Almerinda também, segurança do paciente da equipe, foi uma satisfação enorme, tá? Aquela satisfação mesmo, tá? Essa campanha realmente é em prol, tá? Da nossa professora Almerinda, a ideia foi realmente dela, então o mérito tem que ser dado, tá? E falamos também sobre paciente entubado, pois é, junto com o Marcos, falamos também. E aí teremos outros temas. Semana que vem, por exemplo, eu estarei com Jefferson Caproni. Jefferson Caproni é o presidente de lá do MAI, Movimento Ativista da Enfermagem no Brasil. E aí nós estamos conversando, eu acho que é muito legal, tá? Na perspectiva de valorização da nossa classe. Espero que vocês todos sejam muito bem-vindos. Aproveito e peço para que vocês deem coraçãozinhos, mandem um direct aí para seus contatos, para que a gente possa interagir aqui enormemente, tá? Estaremos daqui a pouco aqui com o nosso colega dividindo tela aqui com Davi Apóstolo, tá? Um dos integrantes aí, um dos responsáveis aí com o CEB, Sindicato dos Enfermeiros. Então vai ser com certeza muito importante, tá? Enquanto isso, vocês vão chegando aí, esperando o Davi chegar aqui para que a gente possa dividir essa tela. Enquanto isso, eu faço algumas perguntas para você. Sempre tenho esse hábito de, né, no início da live, fazer isso e eu acho que é muito interessante e muito importante, tá? E aí eu deixo uma pergunta aí para vocês, uma pergunta poderosíssima, tá? Que é a nossa pergunta: por que você fez enfermagem, tá? E o que é que você tem feito para poder melhorar a nossa classe? Temos que pensar exatamente desta forma. A enfermagem é vida, tá? Então, a enfermagem, na verdade, é o pulmão da saúde. Precisamos entender definitivamente isso. Só assim para que a gente tenhamos consciência das nossas obrigações e conhecer a força que nós temos. Isso é muito importante, tá? Então eu vou estar aqui dividindo a tela aqui com o Davi, que ele vai vir junto aqui com a Cura Master Enf, tá? E aí é isso aí, Davi, tá? A gente aproveita e já faz um Davi Apóstolo, e aí ele vem com a Cura Master, e aí acompanha ele também nessa perspectiva, nessa empreitada aí, que é legal. Isso. Seja muito bem-vindo, querido. Estamos aqui juntos para que a gente possa tentar trazer o que há de melhor aqui para com a nossa classe, nossos colegas. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, que eu tenho um cabeção danado. Eu acho que é bom, tá? E de antemão, Davi, muito obrigado aí por essa oportunidade que a gente possa estar debatendo, ou melhor, na verdade, trazendo alguns esclarecimentos para com a nossa classe, que eu acho que é muito importante. Gente, Davi é professor, é enfermeiro, tá? Davi Apóstolo, então segue ele também nas redes sociais lá, além dessa, tá? Desse novo aí, nessa nova empreitada dele também, nova empresa aí, que eu acho que é muito importante. Membro também do sindicato aqui da Bahia e da Federação Nacional, e isso é importante, tá? Temos uma pessoa que está aí o tempo todo aí, 24 horas praticamente, domingo a domingo, feriado, atentos às novidades para tentar
nos munir de informações e não só isso, mas trazer realmente o que há de melhor. Então, isso é importante, tá? Nós precisamos nos valorizar e nós nos valorizando, nós precisamos valorizar nossas entidades de classe. Precisamos se juntar forças. A ideia é exatamente essa. Então, se eventualmente você não é sindicalizado, você não é, né, não contribui, eu acho que é um momento oportuno para que a gente possa refletir sobre isso. Davi vai falar um pouco sobre isso também, a importância disso, de a gente engrossar esse caldo, né, Davi, em prol da nossa classe, porque eu acho que nós não temos saída, tá? Até que se prove o contrário, e a ideia é exatamente essa, tá? Então, a gente vai tentar trazer aqui uma perspectiva de esclarecimento, contando, claro, com a presença de vocês. Então, participem aí, tá? Deixa aí suas perguntinhas aí, tem aí uma interrogação embaixo aí de vocês podem mandar as perguntas, tá? Agradeço. Beleza, pronto. E é isso, né? Vamos juntos nessa aqui. E é isso, Davi. Sinta-se à vontade, estamos juntos nessa caminhada. Tenho certeza que não é fácil, mas vai ser muito, muito legal, tá? E aí eu já começo e faço uma pergunta super simples e básica para você. Você tem percebido, Davi, que as instituições, elas têm ultimamente valorizado o profissional? Porque assim, a gente viu a enfermagem antes, pandemia, né? E no momento o que está acontecendo, e depois a gente faz essa avaliação posterior, tá? Então, assim, as instituições que se prezem, elas realmente, de fato, elas estão valorizando um profissional, assim, dentro do contexto da sua visão, você que está aí nessa, né, com esse olhar mais ampliado do que, né, do que a gente que está aqui na linha de frente também. Vamos lá, Roberto. Estão me escutando? Tá, dá para me escutar? Uhum. Tá me escutando? Tá. Vamos lá. Primeiramente, dar boa noite, agradecer aí o convite, né, que a gente teve de poder estar participando dessa live. Primeiramente também lhe parabenizar com relação a esse trabalho que você está trazendo, né, de informação, de debate, de discussões do âmbito aqui da categoria e dos profissionais do campo, né, da enfermagem. A gente faz, né, eu particularmente faço parte dessa atual gestão do Sindicato dos Enfermeiros e também lá da Federação Nacional dos Enfermeiros, representando a Bahia nesse segmento a nível nacional para buscar melhorias, e a gente também falar um pouquinho da importância, né, e o papel das entidades de classe, né, frente a essa pandemia, não só frente à pandemia, como também, se você quiser, depois a gente vai fazer uma história, um pequeno, né, caminhar histórico para falar um pouco sobre cada coisa, tá certo? Essa sua pergunta é extremamente importante e relevante no momento que nós estamos passando hoje, que é a enfermagem. No dia 12 de maio, vou trazer como exemplo, que a gente conseguiu, dentro de um horário nobre, que é o Jornal Nacional, ter aproximadamente 10 a 12 minutos de homenagem a todos nós profissionais do campo da enfermagem. Coisa antes nunca vista nesse país. E que muitas das vezes a gente precisa entender e compreender, e a categoria também, a sua importância nesse momento de crise estabelecido através lá da pandemia. Por quê? Muitas instituições ainda nos observam, nos enxergam como uma categoria, infelizmente, como você mesmo sempre relata aí, sem articulação política alguma, porque muitas das vezes nós estamos interessadas em resolver os nossos próprios problemas e não temos o senso de coletividade, e que isso é extremamente importante. E o que é que acontece também? Aí já vou polemizar, entrar na polêmica. Você já observou que todos os projetos de leis que foram prometidos à nossa categoria lá em Brasília, nenhum foi votado? A valorização não era para existir? Aí eu vou trazer um dado a nível de Itália. Recentemente, movimentos de enfermeiros na Itália, que inclusive eu estava dando até uma lida, eles relataram que os profissionais já foram esquecidos, que estavam na linha de frente. E a temática, a pauta hoje na Itália, na França, é a pauta econômica, é a contenção de custos, a diminuição de gastos, desemprego e etc. e tal. E os profissionais que deram a sua vida foram afastados. Antes de a gente entrar aqui, para ter dados que a da Saúde ele não divulga, inclusive a Federação Nacional dos Enfermeiros vai entrar com a petição a nível da União de Brasília, solicitando que esses dados possam estar disponíveis a todos os trabalhadores,
né, com relação ao quadro de profissionais que estão infectados, contaminados, suspeitos, óbitos. O Observatório de Enfermagem, que foi criado pelo COFEN, relata hoje dados de aproximadamente 22 mil profissionais confirmados ou suspeitos e contaminados pelo Covid-19. E desses números, você tem aproximadamente 238, eu anotei aqui, 238 óbitos dos profissionais, sendo que desses 238, 31 ainda estão aguardando confirmação, porque foram, infelizmente, a óbito por causa de suspeito. Lembrando que esses dados são notificações que os profissionais fazem, lançam diariamente lá na página do COFEN. E por isso, com essa ação, para buscar não só essa, como muitas outras que a gente vai estar falando um pouquinho mais. Isso aí, está travando um pouquinho, né? Eu acho que está embolando um pouquinho a fala, mas eu acho que eu consigo escutar você direitinho, só que a imagem... Eu estou escutando normal. Pronto, está escutando direitinho? Pronto. Tô. Perfeito, Davi. A ideia é exatamente essa que você pudesse fazer, citou, até para que as pessoas possam entender, né, o trabalho do sindicato, tá? E dos órgãos realmente competentes, né? Você, de longe, é uma pessoa competentíssima aí, tá realmente jogando duro, e a ideia é essa, que possa colocar na mídia, tá? E essa questão, Davi, em relação à questão do dimensionamento, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eu fico com 2, 3 pacientes, com 5 pacientes, como é que funciona isso? Na verdade, assim, às vezes o Corém, o sindicato, ou melhor, o COFEN, ele dispara uma nota, e às vezes essa nota, ela é modificada, aí cria uma confusão, e aí cai no colo do sindicato, para que o sindicato, às vezes, entre para poder estar destrinchando isso. É complicado, né, essa comunicação. É importante você ter até relatado isso, porque o que é que acontece? Até a nível de esclarecimento, para você que está do outro lado de cá, você que está em casa, né, que está no trabalho, enfim, a gente tem a questão do COFEN, que é a nível nacional, né, que trata da questão do exercício profissional. A gente tem os Corens regionais, que tratam aí de âmbito estadual e local das questões do exercício profissional. Nós temos a FNE, que é a Federação Nacional dos Enfermeiros, que luta pelos direitos dos trabalhadores, contrato de trabalho, enfim, tudo que se diz respeito ao trabalho. Tem a Federação Nacional em âmbito nacional, e nós temos o sindicato que trabalha a nível local. E nós temos também a BEM, né, que é aquele braço, aquele suporte também de todo o apoio educacional, né, cultural e etc. e tal. Então é importante que as pessoas possam saber separar isso aí. E dentro dessa separação, a gente tem agora aí o parecer 02 de 2020 do COFEN, que ele fala sobre a questão do dimensionamento de pessoal em hospitais de campanha, hospitais gerais, semi-intensiva, sala vermelha e UTI. E ele lá especifica, ele traz, né, a conduta que os profissionais do campo da enfermagem devem ter e as instituições devem aplicar no seu dimensionamento de pessoal. Que aí a gente fala nas questões das unidades de internamento, a gente fala das unidades abertas. Estão ouvindo? Estou ouvindo. É porque eu tirei, porque quando eu estava com fone, e você sem fone, eu acho que estava tendo algum choque aí de comunicação. Mas ficou massa agora. Eu estou sem fone, você também, agora ficou perfeito. Pronto. E dentro desse parecer, o 02/2020, ele fala lá que, primeiramente, a carga horária tem que ser de 6 horas, para justamente minimizar os riscos e, consequentemente, os quadros de infecção para os profissionais de saúde. E que coisa que a gente não vem observando, que muitas unidades, os profissionais estão dando 24 horas. Travou. Espera aí que travou um pouco aí. Tá rodando. Espero que volte logo. Pronto, voltou. A questão da carga horária diária de 6 horas, que tem que ser dividida. Aí a gente fala, dentro das unidades de internamento, a gente fala em aproximadamente um enfermeiro para cada 10 pacientes. Unidade de internamento, que a gente vem observando através das fiscalizações, isso aí não é respeitado. Inclusive, recentemente eu fui para um hospital espanhol, a gente fez uma fiscalização. Diga-se de passagem, o hospital está passando por uma situação muito, muito delicada. A gente tinha profissionais lá, enfermeiros, cuidando de 16, 18, até mesmo 20 pacientes dentro da unidade de internamento. E os técnicos também, esse mesmo parecer, ele fala de 5
pacientes para cada um técnico. E nesse mesmo hospital de campanha, que foi criado justamente para atender os profissionais, os pacientes de Covid, o que a gente observa lá são até 2 técnicos para 19 pacientes, 18 pacientes. Então, isso é realmente desumano. E sem falar a carga horária, que é de 12 horas, e que muitas das vezes está gerando a dobra para 24 horas. Ou seja, o risco de exposição desse profissional é muito grande. Eu acho que foi uma acertativa por parte do COFEM. O que a gente precisa é realmente fiscalizar, é denunciar. O próprio COFEM, através dos seus CORENs regionais, através da fiscalização, precisa ir a essas unidades, notificar, trazer, levar ao Ministério Público para que o Ministério Público tome ciência e penalizar essas empresas com. E aí eu estou aqui no grande gargalo, que é a UTI. Nesse mesmo hospital que a gente foi visitar, eu estou falando isso porque estou visitando, estou indo às unidades e estou observando isso aí através da fiscalização. Um técnico de enfermeiro dentro de uma UTI, de uma complexidade imensa do cuidado, com 8, 9 pacientes. Isso é um absurdo, isso é realmente desumano. E aí isso reflete diretamente na assistência prestada a esse paciente, podendo levar, em muitos casos até, o próprio óbito desse paciente. Então é uma coisa muito, mas muito preocupante. E aí as pessoas me perguntam, Davi, gente, a gente precisa cobrar, a gente precisa denunciar. Eu sei que muitas das vezes as pessoas ficam com medo pelas questões econômicas. Davi, se eu denunciar, eu posso ser demitido? Não, gente, existem vários canais aí, né? O site lá dos sindicatos enfermeiros, o e-mail, tem o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, que foi criado lá no dia 20 de março, pelas entidades representativas aqui da enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, a ABEM Seção Bahia, sindicatos dos técnicos, dos enfermeiros, a Faculdade de Enfermagem da UFBA, que traz todo o seu peso em termos de estudo, de estrutura também, para poder embasar nos questionamentos e trazer essa discussão científica também, levantamento de dados, que é muito importante, ou seja, as entidades se reuniram nesse comitê de enfrentamento e, um pouquinho mais à frente, o Ministério Público do Trabalho fez uma parceria técnica com esse comitê para que a gente possa ir a essas unidades fazer a fiscalização. E aí agora está ocorrendo as fiscalizações, é feito esse parecer o Ministério Público toma posse e a partir daí dá sequência a todas essas renúncias. E é por isso Travou um pouquinho agora. Beleza, perfeito, Davi, perfeito. Isso aí eu tenho certeza que está sendo esclarecedor para muita gente que está assistindo essa live agora. Espero realmente deixar gravado, tá? A última live tive um problema técnico, mas você está esclarecendo muito bem, tá? Essas pessoas, a preocupação maior é exatamente o que você falou. A preocupação é financeira desse colega, que às vezes ele acaba se submetendo a esses assédios, tá? A essa loucura, tá? E não faz a denúncia devida, muitos ficam preocupados, não vai me reconhecer, eu vou ficar exposto, eles vão me botar lá como cruz. Não, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, né, Davi, foi o que o Davi acabou de falar aí, tem vários, né, tem um próprio comitê que está ajudando e tem ajudado bastante nesse quesito, para que possa tomar as medidas cabíveis. O que não pode é a gente trabalhar doente e cuidar de um outro doente, ou ficar doente e morrer por conta disso. Depois vem o arrependimento. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de cuidar de colegas que passaram por isso e foram contaminados, né? Foram contaminados em alguns hospitais porque estavam com a carga horária elevada, 36 horas, 40 horas saindo de um emprego para o outro, e aí, de repente, se viu numa situação que teve que parar tudo. Então, assim, a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa, como ontem a minha colega lá no setor, ela se aposentou, né, Emília, onde eu mando um abraço aqui, Emília Marinho. E aí ela se aposentou ontem, super feliz, e aí foi para casa, mas assim, graças a Deus não se aposentou doente, diferentemente de muitos que se aposentam doentes, tá? Sequelados, e muitos não conseguem se aposentar ou até mesmo morrem. Então a ideia não é essa, a ideia é que o sindicato, né, e o próprio, os órgãos de classe, eles possam tentar buscar uma forma de tentar proteger. E se a gente não se sente confortável e acha que as entidades de classe não estão protegendo, a gente tem que cobrar, tem que fiscalizar. Vamos lá, cadê Davi? Davi falou isso, né? O próprio colega, cadê? Então, assim, a gente precisa se mobilizar. O que não pode é a gente ficar com falácias nos corredores, de repente fazendo, né, pré-julgamentos, associando a eventualmente uma pessoa, outra, ao próprio órgão, enfim. O que não pode é a gente ficar parado achando que as coisas vão cair do céu, porque as coisas não funcionam assim. Outras classes têm se mobilizado
muito, tá? E as conquistas que eles têm conseguido não foi simplesmente porque eles cruzaram os braços e ficaram esperando as coisas acontecer de forma nenhuma. Então, Davi está só, na verdade, relatando, e eu tenho certeza que Davi já repetiu isso aqui 1 milhão de vezes, ele vai continuar repetindo, porque as pessoas elas só querem saber do finalmente, né, Davi? As pessoas não querem, na verdade, eventualmente valorizar a trajetória, ela só quer ver o processo final. Isso não é bom. Por isso a importância de você sindicalizar, fortalecer a classe e para poder fazer com que a gente possa fazer propagandas, a gente possa buscar essa fortaleza junto com o advogado e sucessivamente. A ideia aqui não é a gente fazer motim ou quebrar o pau ou greve. A ideia não é essa. A ideia é conscientização, tá? A gente precisa ter conscientização. A gente tem que ter mudanças de hábitos para que a gente possa almejar e possa ter dias melhores. Então, assim, a gente não pode ser mediatista achando que as coisas vão acontecer amanhã ou depois e pronto. E, de repente, esquece. Não pode. A gente tem que pensar agora e nesse momento especial com um olho no futuro, tá? A enfermagem, ela precisa ser valorizada. E o objetivo dessa live é exatamente essa, trazendo Davi como outros temas que eu trouxe e vou trazer outros temas importantes para com a nossa classe. Então, Davi trouxe muito bem essa questão do dimensionamento aí para com a nossa classe, porque realmente dúvidas eternas sobre isso, porque as pessoas, infelizmente, elas não querem ler, né, Davi? Davi, agora me tira uma dúvida em relação à testagem. É uma dúvida, inclusive, minha, em relação à questão da testagem. A testagem, eu vi que me parece que é mais direcionada para os profissionais que trabalham na rede pública. E os profissionais que trabalham na rede particular? Eu percebo que é uma queixa também da grande maioria, que muitos desses não são testados. Né? E aí, você sabe alguma coisa sobre isso? Se puder, de repente, trazer, endossar alguma coisa em cima disso? Com relação à testagem, foi importante você ter tocado nesse ponto, que, inclusive, nessa semana, a gente teve um processo de mediação ao nível do Tribunal Superior do Trabalho, lá representando a FNE, a Federação Nacional dos Enfermeiros, e juntamente com o patronal dos hospitais particulares do Brasil, né, para justamente a gente tentar, a nível de Brasília, impor que esses hospitais façam a testagem em massa dos seus profissionais. Só que a gente vem observando, nessa mediação, inclusive o patronal quer colocar essa responsabilidade para o Estado, dizendo e alegando a questão de custos, que hoje em dia a média de um teste rápido é de 80, 100, 120, 150 reais, e que isso iria, na verdade, trazer um impacto muito grande no orçamento dos hospitais e dessas instituições. E aí, o que é que aconteceu? A gente está lutando a nível de Brasília e que, consequentemente, depois venha se estender para os estados. Mas também o que deixa muito perplexo é o seguinte: o próprio secretário estadual de saúde, há um mês, há 45 dias atrás aproximadamente, ele sinalizou e falou na televisão, em uma coletiva, que iria fazer a testagem em todos os profissionais, aqui em específico da Bahia, em todos os profissionais de saúde da Bahia. Tanto é que ali na faculdade Rui Barbosa, né, no Rio Vermelho, foi instituído ali uma espécie de um hospital de retaguarda para os profissionais da saúde, que podem se dirigir a esse local com o seu crachá e ali ser atendido, fazer a triagem e, consequentemente, a testagem. Inclusive, se eu não me engano, na semana passada tinha faltado o teste, mas eu acho que já chegou, que algumas pessoas já me sinalizaram até no privado, que já tinham ido lá e foram atendidos. Então, assim, até deixar essa informação aqui, que vocês podem se dirigir a essa unidade, se identificar enquanto profissional de saúde e requerer ali o seu atendimento adequado frente, né, a qualquer tipo de sinal e sintoma relacionado ao Covid-19. Então, é importante aqui deixar. Se por um acaso você não foi atendido, a depender do que foi, entre em contato com o sindicato para que a gente possa estar tomando as medidas legais com relação a isso. Então, repetindo, a nível de Brasil, a Federação Nacional está discutindo com o patronal, né, nacional, para justamente requerer a testagem em todos os profissionais, sintomáticos e assintomáticos. Beleza, pronto. Agora me diga uma coisa, é só para independente de instituição, de que seja CLT ou estatutário, sendo profissional, basta ser profissional, já é o suficiente, e é só direcionada para aquele que trabalha com Covid ou não, é independente disso? É independente, profissional da área de saúde. Vai lá para o seu crachá, sua identificação, e ele é atendido lá na faculdade de Rui Barbosa. Tá, beleza, maravilha. Mensagens muito importantes.
que foi a reivindicação, na verdade, antiga que a gente estava tendo com relação à falta de assistência a muitos profissionais. E estava também ocorrendo um tipo de separação dentro do governo de Estado. Por que eu estou falando do governo de Estado? O maior empregador da mão de obra hoje, né, dos profissionais do campo da enfermagem, é o SUS e é o governo de Estado. E muitas unidades, o que estava acontecendo? Os terceirizados ficavam a cargo das suas terceirizadas, né, das suas empresas, consequentemente não tinham estrutura para poder absorver, atender, fazer a triagem desses pacientes e, consequentemente, causando, né, problemas aos nossos colegas. Então, foi criado lá essa unidade. Beleza, maravilha mesmo. Deixa eu só falar aqui com algumas pessoas para poder a gente... eu vejo que tem algumas dúvidas, inclusive algumas pessoas aqui. A Cláudia mesmo fala o seguinte aqui, ó. Existem instituições que o profissional está fazendo 36 horas por dobra, ou seja, imagino eu que esse profissional ele está na área Covid, trabalha lá das 12 horas e está de 24 e depois ele trabalha mais 12. Não sei como é que funciona isso, Davi. Como é que seria aos olhos do Na verdade, o que acontece? O próprio Ministério Público, inclusive há uns 2 anos atrás, há um ano e meio mais ou menos, a gente vinha participando em algumas discussões em alguns municípios aqui da Bahia referente a essa carga horária de 24 horas. Que, na verdade, foi feito estudos, não é o sindicato que está falando, o próprio Ministério Público do Trabalho fez estudos e viu que o senso cognitivo, a atenção, né, a questão também dos erros aconteciam muitas das vezes a partir da 20ª hora de trabalho. Da 20ª, da 18ª, porque você já tinha extrapolado, né, as suas condições físicas e emocionais para desempenhar a sua atividade. E ali muitas unidades foram retiradas da escala de 24 horas. Eu sei que eu trabalho, estou na linha de frente também, como trabalhando, eu sei que a escala de 24 horas muitas vezes é cômoda para mim, porque eu vou ali, dou minhas 24, você tem um outro emprego, você faz sua viração, mas enfim. Mas a gente sabe que é extremamente prejudicial para quem está. Imagine aí você dar 24 horas em uma UPA, que você está ali o tempo todo, e você é imprevisível, né? Possa ser que esteja tranquilo agora, como possa ser que a demanda do serviço, a demanda do setor aumente. Então, assim, o que acontece? É importante que você denuncie, porque a responsabilidade da dobra não é sua, é da instituição. A instituição, na sua escala, ela tem que fazer lá o índice de segurança, né? Que aí é uma coisa que é ensinada pelo Corém na confecção da escala, e nesse índice de segurança, esse profissional possa cobrir essas eventuais dobras. Ou, se acontecer a dobra, no máximo 2 horas, para que a coordenação possa arrumar uma outra pessoa. Se ela não arrumou, então a coordenação vai ter que sair de sua casa e assumir seu plantão até providenciar uma outra pessoa para que possa fazer a continuidade do serviço prestado. Mas a gente sabe que isso não acontece. Perfeito. E aí vem as ameaças. Se você não dobrar, vou lhe demitir. Se não... Eu sei que ocorrem as ameaças de maneira direta e indiretas. Então a gente tem que estar legal em relação a isso aí, atentos. É lamentável isso, né? Porque, em especial nesse momento de pandemia, quando se fala, né, de cuidados para com o profissional da saúde, e o objetivo da gente aqui é trazer essa questão da valorização, porque para muitos a valorização é só dinheiro, tá? Claro que o dinheiro é importante, porque a gente não quer ter trabalho em 2, 3 empregos, mas a questão da valorização são detalhes, às vezes o descanso, sabe? Às vezes é você elaborar estratégias para que você possa melhorar o dia a dia desse profissional, porque consequentemente ele vai sim, tá, prestar, ou ele vai prestar um atendimento de excelência, principalmente aquele que está na ponta, e especialmente nesse momento do Covid, que inclusive é um relato aqui de Lívia, minha amiga, tá? Muito bem-vinda aí, Lívia, satisfação muito grande. Já é um estresse, uma tensão tão grande, né, Lívia? Pois é. Em especial para quem trabalha na linha de frente com o Covid e submeter essa carga horária que é desumana. Na verdade, acho que a gente sempre teve esse problema e a gente não quer palmas, tá? A gente quer realmente responsabilidade, a gente quer valorização. E valorização não é só também salário, é salário, mas não é só salário, tá? É o dia a dia. Marcos também faz uma outra pergunta aqui com relação à aposentadoria especial. Tem alguma conquista referente para nós do Covid? Aí eu faço essa pergunta, costuro uma pergunta em cima do que Marcos falou agora aí, apóstolo. Essa gratificação dos 20%, 40%, assim, uma pergunta corriqueira, é 40%, é 20%, ou é, de repente, uma doação da instituição, ou isso é lei, existe uma obrigatoriedade?
tá? O que é que você poderia, de repente, eventualmente responder em cima disso aí? Antes de eu falar dos 40% da insalubridade, você tocou em um ponto importante aí que se chama condições de trabalho. E é importante que as pessoas conheçam as suas instituições e quem está na frente fazendo a luta. Por quê? Você falou em um ponto importante. Você sabia que a gente conseguiu avançar no acordo da convenção coletiva do ano passado dos hospitais particulares, o conforto adequado para os profissionais? E a gente deu um prazo de 120 dias para que as instituições possam se adequar e ali instituir o local com acústica, hidráulica, maquinário e toda a estrutura para que você possa descansar de maneira adequada. A maioria conseguiu já fazer isso? Você percebeu isso? Já houve essa mudança? Está acontecendo? Os hospitais particulares. Só que, infelizmente, como teve essa questão da pandemia, a gente vai trazer mais a fiscalização e o cumprimento da convenção coletiva. Então, foi um ganho, certo? Já está lá. Agora, a gente precisa que essa determinação feita na convenção coletiva possa ser cumprida. Outro ganho importante, que a gente fala das condições de trabalho, que é a questão da escala. Você pode mexer em tudo, irmão, mas não mexa na escala de quem tem 2, 3 empregos. Porque eu sei que sua vida vira óbvio. A gente conseguiu avançar, instituir 5 trocas. 3 são obrigatórias e 2 de comum acordo com a instituição. Coisa que o E-Social, há um tempo atrás, estava vedando. Não sei se você lembra, né? Um hospital até que você trabalhou, que tinha até proibido a questão das trocas, alegando que o E-Social não permitia. A gente foi, colocou na convenção coletiva e a partir daí foi instituído. Então, são avanços que a gente consegue ter e é importante que a categoria entenda e compreenda. Porque, às vezes, as pessoas preferem seguir lá um fofocalizando da vida do que seguir suas instituições e observar o que é que está sendo feito. E é importante isso aí. Entrando então, na sua aproveitem pergunta... rapidinho, Davi. Só aproveito e peço a vocês que sigam lá o CEB, @CEB Bahia, que vocês com certeza vão estar bem atualizados do que está acontecendo. Então, vamos viralizar, vamos compartilhar coisas realmente importantes para que nós possamos avançar definitivamente, para que a gente possa tirar a enfermagem das sombras. Porque o nosso objetivo, a partir desse ano, é exatamente esse. Ou seja, o que passou, passou. Tá? Então, olho agora é no futuro. Tá? Então, vamos esquecer falácias de corredores dos hospitais, vamos esquecer ficar focado em problemática. Vamos pensar agora em soluções, gente. Em soluções. Beleza? Pronto, perfeito. Vamos falar agora dos 40%, tá? Entrar na sua pergunta. O que é que acontece? Os 40%, existe um projeto de lei, como a gente iniciou aqui na live, que os projetos de lei de interesse da nossa categoria, eu vou ser mais abrangente, para os profissionais da área de saúde, estão todos lá engavetados. Nenhum saiu ainda lá da mesa de Rodrigo Maia ou de Davi Alcolumbre. Ou seja, jogada política, estratégia, e a categoria precisa estar atenta com relação a isso. Então, esses 40%, o que é que acontece? As instituições que lidam diretamente com o Covid, né? Não sou eu que estou falando, tem linhas do judiciário, doutrinadores, professores, que falam que ela é inócua, essa questão da fiscalização e da inspeção pelo auditor do trabalho. O que é que acontece? Antes disso, o sindicato, né, ou qualquer outro indivíduo poderia entrar com a representação no extinto Ministério do Trabalho e Emprego, né, que agora tudo é no Ministério da Economia, diga-se de passagem, que é a Delegacia Regional do Trabalho. O auditor ia até a unidade, fazia a inspeção para ver se se enquadrava ali dentro dos anexos da NR15, que fala sobre insalubridade e periculosidade, e se fosse evidenciado que, nesse caso, quem trabalha diretamente com doenças infecto-contagiosas, como é o caso do Couto Maia, um hospital que até eu trabalhei, que pagava 40% de insalubridade, ali sim tem que ser instituído o pagamento. Como eu falei no início aqui, os doutrinadores falaram que essa inspeção ela é inócua, porque não tem eficácia, porque a doença está aí, todo mundo sabe, causa o óbito, causa problemas, e, infelizmente, ela não precisa ter perícia para ser comprovada. Então, assim, o que acontece? A gente precisa, inclusive, enquanto sindicato, estar recolhendo documentações, estão recolhendo dados para que a gente possa subsidiar uma ação e solicitar aí o pagamento desses 40%. Algumas instituições já estão pagando. Outras, a gente estabelece através do diálogo e não consegue avançar. E, infelizmente, aí cabe um processo jurídico, um passivo trabalhista muito grande. E esse 40% vem de que maneira? É em cima do salário mínimo. Vai dar R$ 418.
Porque hoje, quem trabalha em hospital ganha 20%, que é R$ 209. Com mais R$ 209 vai dar R$ 418, que é o valor dos 40% de salubridade. Ah, maravilha, pronto. Essa dúvida ficou muito, né, muito batida, por sinal as pessoas não conseguem interpretar ou não querem escutar, ouvir e processar, e aí fica nesse horror. Aí Cláudia fala aqui também, a enfermagem politizada, com certeza, e fazendo, inclusive, uma referência, Davi, sobre essa questão da política, porque eu acredito, tá? Eu acredito que a enfermagem, ela é ciência, tá? Sabe? Enfermagem é ciência, enfermagem é coletiva, enfermagem, né, por amor, enfermagem deve ser com amor também. E eu acredito muito em uma enfermagem politizada, para que a gente possa tirar, inclusive, os nossos direitos que estão engavetados, né, com essas propostas estão engavetadas há muitos e muito tempo, porque nós não temos a enfermagem legítima, tá? Na verdade, nós não temos deputados, parlamentares legítimos da nossa classe. Todas as outras classes, elas têm feito isso muito bem. E eu vejo uma oportunidade muito grande nesse momento que estamos vivendo para que a gente possa refletir sobre essa possibilidade. Então, eu deixo aí essa minhoquinha, na verdade, essa sementezinha na cabeça de vocês, né? O que é que vocês acham? O que é que você acha, Davi, em cima disso? Você acha que a enfermagem, para poder ela alcançar ou tentar minimizar o sofrimento, ela poderia eventualmente ser politizada? Você acha que realmente a gente poderia ter conquistas importantes em cima disso, com pessoas realmente que têm interesse, que gostam, enfim? O que é que você acha nessa perspectiva aí? Roberto, veja só, quando a gente fala em politizada, o próprio dicionário, ele fala que, na verdade, você precisa ter o conhecimento político, né, e saber compreender e entender aquilo que envolve ao seu redor. E também alguns teóricos, eu não sou sociólogo, né, claro que a gente procura ler um pouquinho, estudar, para a gente poder fundamentar um pouco na nossa fala, eles dizem lá que a pessoa politizada precisa entender um pouquinho de política. E a política vem de governos, vem de relações, obrigações e deveres. Aí a gente fala da questão cívica, né? Então é importante, nada mais do que nós, enquanto profissionais, precisamos nos debater, precisamos entrar na questão política. Não é só a política da enfermagem, é a política como geral. Aí vou te fazer uma pergunta aqui. Você lembra do vereador que você votou da última eleição? Do deputado estadual, do deputado federal, você lembra? Eu garanto que você pode lembrar aqui, senador, governador, prefeito, presidente, eu acho que você possa até que você lembre. Aí, se a gente for fazer uma enquete e perguntar às pessoas não sabem, não lembro, Então, a política, a politização da nossa categoria passa por isso aí. Eu vou trazer outro dado aqui importante. Travou um Você sabia que hoje 75% a 80% são mulheres? Travou um pouco, não sei se... Isso, voltou. Está ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. 70% a 80% eram mulheres. E ainda assim, 60% eram mulheres negras, mulheres de periferia, ou seja, e com baixa escolaridade. Então, a gente precisa também, primeiramente, trazer essa consciência de classe, daquilo que está, saber entender que um governo como esse da União que está hoje, que é extremamente nocivo e prejudicial para a categoria, que a gente vem observando aí, certo? Sem reajuste, sem aumento, uma opressão muito grande. Os hospitais filantrópicos, que, por sinal, absorvem toda a diminuição da carga tributária, se dizem filantrópicos e querem pagar os piores salários aos profissionais, né? Piores condições de trabalho. E então a gente precisa saber, primeiramente, Roberto, votar. A gente precisa primeiro ter essa consciência, né, de dever político, deveres e obrigações. É uma coisa que eu sempre venho observando nos locais que eu vou, nas minhas discussões, nas minhas fiscalizações. Os profissionais às vezes perguntam: Davi, eu quero. Beleza, você quer. E a sua obrigação, você faz da maneira correta? Você conhece a sua obrigação? Você precisa também conhecer seus deveres. Então, acho que parte disso aí, Roberto, que a gente conhecer... São direitos e deveres, né? Então, as pessoas só querem saber dos direitos, mas não querem saber dos deveres, né?
Aproveita e faça uma pergunta aqui, Davi. Valdirene, seja muito bem-vinda, querida. Chegou agora. Aproveita e peço para que vocês mandem direct aí para os contatos de vocês e mandem coraçãozinho, que é importante para a gente aqui, tá? E o tema também aqui, só para poder voltar, é a importância das entidades de classe em nossas vidas, em especial da nossa classe da enfermagem, que estamos vivendo esse momento de complicado da pandemia, tá? Então é muito, muito, muito importante. E tem uma outra pergunta aqui. Quem foi que fez uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Aposentadoria especial. Tá, isso, não. Tem uma outra pergunta aqui. Cadê aqui? Cláudia pergunta sobre a questão. Quem tem mais de 23 anos, 22, 23 anos, mudou alguma coisa em relação à questão da aposentadoria? Na verdade, assim, é uma dúvida também minha, tá? Manteve a questão da aposentadoria ou houve alguma mudança nesse sentido? Eu fiz uma live, a gente discutia um tempo atrás com relação à aposentadoria especial. Agora você tem que ter 30 anos, né? Tá lá os 30 anos para você, e ainda assim tem uns cálculos que precisam ser feitos para você entrar nesse percentual e, consequentemente, fazer o cálculo. Então, antigamente, você tinha que comprovar 25 anos, né, através do PPP, que é o Perfil Fissiográfico Previdenciário, que você, aqui a instituição preenche através do engenheiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, ou o médico da medicina do trabalho, preenche lá uns requisitos, uns formulários, e aí que vem descrevendo todas as suas atividades, as suas atribuições dentro do seu local de trabalho, e que esse documento era justamente anexado com o seu pedido de aposentadoria. Ali era feito também, né, todas as observações técnicas e, consequentemente, era feito pedido. Infelizmente, com a reforma trabalhista, a gente falava da reforma, com a reforma da Previdência, quando a gente falava lá atrás da reforma da Previdência, e as pessoas achavam que a gente estava, né, viajando na maionese, isso era falácia, isso é mentira, e o que a gente está passando isso é hoje. Infelizmente, você vai ter que trabalhar aí muito tempo para poder adquirir sua aposentadoria. E outra, diga-se de passagem, você vai adquirir sua aposentadoria com 80% do valor. Antigamente era 100%. Hoje eles ainda fazem um cálculo e é 80% aproximadamente. Beleza. Eu tenho uma outra pergunta também em relação ao MEC, aquela questão se eu não me engano, é o 544 de 2020, que fala sobre a questão do treinamento dos cursos EAD, tá? Então, como é que ficou isso? Você sabe alguma coisa nesse sentido também? Se houve alguma desvalorização para com a nossa classe? Como é que ficou essa questão? Na verdade, esse parecer aí, ele é muito complicado, porque tira o estudante de medicina, né? Coloca os demais cursos para quem for fazer aula prática em laboratórios ou em âmbitos hospitalares, e aí faz essa questão da prática AD. É um absurdo, a gente cuida de gente, né? Nós estamos lidando diretamente com o paciente, nós estamos beira a lei constantemente, e aí, consequentemente, é um absurdo. Tanto é que hoje, ou foi ontem, o Conselho Nacional de Saúde emitiu aí uma nota contrária, né, a essa determinação do MEC. As entidades também, o Conselho dos órgãos, né, das classes profissionais também entraram com um pedido contra isso aí. Inclusive, o próprio MEC solicitou um parecer do Ministério da Saúde referente a esse parecer, também foi contrário. O MEC, o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Federais das classes foram contrários a esse parecer. E a gente está aguardando ver o posicionamento, que eles alegam que seria uma coisa temporária, só no período de pandemia, para não atrasar a questão curricular dos profissionais. Mas a gente sabe, gente, que infelizmente, se isso realmente ocorrer, vai ter um déficit muito grande na formação profissional desses trabalhadores. E, consequentemente, precarização do vínculo, precarização da assistência prestada, e aí você tem, na verdade, um problema muito grande, que é a população, que pode ser prejudicada por conta disso. A gente já vem tendo prejuízo com relação a isso aí, e o que a gente vem observando aqui, muitos profissionais sem treinamento adequado estão trabalhando em hospitais de campanha. Aqui eu não estou ocupando o profissional, estou ocupando a instituição que não dá o treinamento devido e adequado a esses profissionais. Isso está acontecendo ainda com frequência, depois de tanta campanha que a gente fez, de tanta coisa que está acontecendo, ainda tem hospital que está fazendo isso, e esse quantitativo ainda é considerável? Eu não vou entrar nessa linha aqui, porque, como eu falei, o profissional não tem culpa.
culpa é quem contratou e quem não dá o treinamento adequado. Mas, infelizmente, ainda existe esse déficit, como eu falei, aí reflete também na assistência prestada. Muita gente aí passando por problemas, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, e, consequentemente, prejudicando a assistência e prejudicando muitos pacientes. E quando o profissional ele não denuncia, quando ele está passando por situações como essa, você acha, assim, é uma dúvida minha agora, tá? Pessoal, particular. Ele acaba sendo conivente também com isso ou não? E eu concordo com você, ele é extremamente conivente com isso. Ele tem que relatar, apontar e sinalizar isso aí que vem acontecendo. Até uma conduta errada, né, a depender de quem for, pode estar trazendo prejuízo ao paciente, consequentemente você pode estar respondendo, né, com relação a isso aí, não só civilmente, penalmente, como também com medidas administrativas dentro do seu conselho. Então isso aí é muito, mas muito grave. Davi, me tira uma dúvida, quantos nós somos lá no sindicalizados, tá? Assim, você tem algum número assim, em porcentagem, para que a gente possa ter uma ideia e a gente possa trazer essa consciência junto aos colegas? Os que realmente estão lá fortalecendo o sindicato, enfim. Isso, o que acontece? A gente tem hoje aproximadamente 33 a 34 mil enfermeiros na Bahia. E no sindicato a gente acho que não chega a 10%, né, de profissionais sindicalizados e profissionais que estão lá com a gente atuando. Então isso é muito preocupante, né? Porque às vezes, como eu estava até comentando em alguns grupos aqui, antes de a gente ter esse bate-papo aqui, que as pessoas querem as mudanças, as pessoas querem as transformações, mas ninguém quer lutar. Todo mundo quer ficar de braços cruzados. Eu me lembro que eu comecei a militar na enfermagem justamente por conta disso. Eu chegava na faculdade, eu me formei na Universidade Católica de Salvador, eu chegava na faculdade, via nos corredores e via na sala de aula. Muita conversa, muita gritaria, aquela coisa toda e pouca resolutividade, pouca objetividade. Eu aí resolvi, falei, não, tem que resolver alguma coisa. Vamos levantar. Se levantou um grupo, ressurgiu o diretório acadêmico, né? E aí a gente começou a militar e entrar nessa parte aí, porque as pessoas só sabiam falar, só sabiam reclamar, e ninguém vinha participar da luta. E até dentro do próprio... da própria faculdade, eu me lembro como hoje aqui, eu estava até relembrando com minha esposa, uma coisa legal que a gente conseguiu fazer foi a inclusão de pessoas que não tinham condições de pagar a faculdade, e a faculdade católica, você sabe que é uma faculdade filantrópica, e a gente buscou do reitor que ele matriculasse todo mundo, mesmo sem R$1 no bolso. Teve gente que estudou a faculdade toda sem R$1 no bolso, está pagando até hoje. Me agradece até, não só a mim, ao grupo, que a gente conseguiu levantar essa bandeira, daquelas pessoas que não tinham condições de pagar, e ali a faculdade, né, proporcionou através do crédito PSAL, enfim, outras coisas. Ou seja, aquele ditado, né, na verdade é um livro, né, tem poder quem age. Então a gente não pode, inclusive precisamos fortalecer lá na academia, né, os professores precisam falar sobre isso, sobre essa questão da valorização da enfermagem, para que a gente não chegue, eventualmente, nesse momento e fique, de repente, chorando aqui, ou pensando lá o que passou, não. Então, a ideia é que a gente possa, desde a academia, que a gente possa fomentar assuntos como esse, porque a gente precisa, sim, oxigenar a enfermagem, a gente precisa amparar a enfermagem, despertar a enfermagem, seja em todos os âmbitos, ou seja, para despertar esse gigante, né? Esse gigante somos nós, eu, você, vocês, todos nós estamos aqui nessa live aqui, eu tenho certeza que se conseguirmos atingir um só de vocês aí, uma semente positiva, tenho certeza que o nosso objetivo aqui já foi alcançado, tá? Então a gente precisa dessa notoriedade, e é importante em todas as esferas, municipal, estadual, federal, porque a gente precisa, fortalecer, assim, a gente precisa fiscalizar, não só o próprio sindicato Corém, mas como o Davi acabou de falar, tá? A gente precisa resgatar quem foi que eu votei nas últimas eleições, eu votei em quem, porque eu preciso cobrar, tá? E aí, nesse sentido, a gente precisa avançar com o olho lá no futuro, mas criticando, mas estudando de maneira a trazer coisas positivas para com a nossa classe, para que a gente não piore as coisas, né, que já não estão tão boas assim. Então, nesse momento, eu convido a todos a definitivamente deixar de falar, tá, de forma negativa da nossa classe. Então, quando você fala de forma não tão boa da nossa profissão, você tem a certeza que
você está falando de você mesmo, nós estaremos falando de nós mesmos. Então, a ideia aqui é a gente buscar essa valorização. Vamos juntos, juntos somos muito mais e merecedores de grandes possibilidades. Então, pense nisso, tá? Então, eu faço a pergunta de novo, uma pergunta super poderosa, que não vai agora para Davi, não, vai para vocês que estão assistindo agora, tá? Por que vocês fizeram enfermagem? Tá? Então, fica aí essa reflexão. E o que é que eu tenho feito? O que é que vocês têm feito para poder mudar essa nossa história? O que é que você pensa para daqui os próximos 5 anos? Ou você só pensa no próximo plantão, na próxima troca de escala? Tá? Então, assim, vamos ficar atentos em relação a isso, tá? Porque senão não vale a pena, tá? A gente precisa ter uma motivação, tá? A gente precisa ter uma motivação para acordar, para fazer o que eu estou fazendo. Então, assim, espero que realmente, de fato, faça sentido para vocês, porque a enfermagem, ela é esplêndida, ela é espetacular, mas ela só está esperando essa motivação, mas que essa motivação encontra-se dentro de cada um de nós, dentro de você, dentro de mim, dentro de Davi, né? Então, assim, não é uma coisa isolada de uma determinada classe, de uma determinada pessoa, do enfermeiro Roberto, do enfermeiro Davi. Não, não. Nós precisamos sim juntar, engrossar esse caldo, como diz Davi, mas de forma positiva, para que definitivamente a gente tire a nossa enfermagem das sombras e sem crenças limitantes, gente. O que passou, passou. Agora vamos pensar daqui para frente. A ideia é essa e o objetivo é esse. Semana que vem eu vou ter uma outra live que vai ser com Caproni, Jefferson Caproni, que ele é um dos da liderança aí nacional dentro da enfermagem, o movimento ativista, e a gente vai trazer numa perspectiva muito legal, ele vai trazer alguns assuntos. Eu acho que vai ser muito, muito produtivo. Espero que vocês possam acompanhar essa live, eu vou divulgar, tá, nas redes sociais. Aproveito e faço o apelo também para que vocês possam seguir Davi Apóstolo e também ele na Curar também, enfermagem aí, que é muito importante. Precisamos nos unir, eu preciso apoiar vocês e vocês precisam me apoiar para que definitivamente a gente realmente saia dessa. E eu tenho certeza que a enfermagem, ou melhor, já faço essa pergunta a Davi. Davi, pós-pandemia, o que é que você acha? Você acha que a enfermagem criará novos hábitos ou será a mesma coisa? Quando você fala também, Roberto, entrar um pouquinho no seu discurso e trazer algumas reflexões também para a categoria. Quando a gente fala em união, a gente precisa entender, e hoje a minha palavra é essa, a gente precisa unir a categoria, unir de que maneira? Através das suas entidades de classe, venha participar das assembleias. Agora mesmo vai ter o Corém. O Corém vai lançar agora lançou recentemente, né, o seu projeto eleitoral, o edital para as eleições do Corém. Se você está achando que o Corém não te satisfaz, não está dentro daquilo que você acha, traga suas ideias, reúna um grupo de pessoas. Cortou um pouco, não deu para entender o que você falou. Agora, é recente, o Corém lançou, né, o edital das eleições, que as eleições do Corém vão acontecer agora em novembro. Então, assim, se você acha que você não se sente contemplado, forme um grupo e venha para a discussão. A mesma coisa, o Sindicato dos Enfermeiros vai agora também ter eleição. Forme um grupo, venha participar da chapa, venha participar do embate, traga discussões, tragam ideias, projetos que venham melhorar a vida da categoria e assim a gente vai poder caminhar de maneira correta. Então é muito importante. Saia da zona de conforto, saia dali da sua zona e venha participar, venha para frente, venha para o embate. E com relação a essa sua discussão, Roberto, que você trouxe, que é pós-pandemia, eu acho que vai trazer várias reflexões para a nossa categoria, desde a prática profissional, que muitas das condutas eram negligenciadas, diga-se de passagem, a lavagem das mãos, a questão do álcool em gel, né, a utilização da máscara, né, que muitas vezes a gente atendia o paciente, aí tem aquele famoso jargão, depois que eu beijei, que abracei, que eu vim saber que o cara tinha uma KPC, por exemplo, né? Mas, assim, por que você não tomou as medidas de precaução antes? Então, assim, para a prática profissional, espero que a categoria acorde, vai ter uma reflexão muito grande. E com relação às relações profissionais, Roberto, eu sou uma pessoa extremamente realista. A gente vai ter um cenário muito, mas muito preocupante com relação a isso aí, porque a pauta vai ser econômica, vai ser emprego, né? Vai ser contenção de gastos, contenção de custos, e infelizmente isso pode influenciar diretamente a nossa categoria. Então, nesse momento, a gente precisa se unir.
Porque, como você falou, nós somos a primeira em mão de obra desse país. A gente só perdia para a construção civil. Nós somos hoje aproximadamente 2.800.000 profissionais. Dentro de um hospital, dentro do serviço de saúde, nós somos aproximadamente 60% a 70% da categoria ali instituída. Quando eu falo categoria, eu falo como todos os profissionais do campo, certo? Então, a gente precisa compreender e entender isso aí. E como você falou, e aí eu vou deixar outra indagação, quantos representantes políticos nós temos da nossa categoria de relevância nacional? Eu só me lembro de uma, que mesmo assim ela é deputada estadual, que é Regiane, que é uma deputada estadual pelo PCdoB, lá no Rio de Janeiro, que é enfermeira, e que foi eleita... São poucos. Né? São poucos. Na Bahia, quem é que representa a enfermagem hoje? Então, essa é outra reflexão que a gente precisa trazer. Eleger pessoas que sejam realmente compromissadas com a categoria, que tenham um histórico de vida com a categoria e que tenha consciência daquilo de saber o que é enfermagem, o que é passar um plantão. Diga aí, meu amigo, dormir em um papelão, o que é você passar 24 horas em cima do paciente, o que é você improvisar, porque a enfermagem deixa de ser improviso, e a gente ter consciência daquilo que a gente está buscando, que é a melhoria para a categoria. E a categoria, posso entender que você vota em enfermeiro. Eu vou dar um exemplo aqui aos policiais militares. Os policiais militares elegeram Prisco. Prisco representa os policiais militares. Sim. E a enfermagem? A gente representa... Quem é que... A enfermagem apoia, né, todo mundo. Ninguém apoia a enfermagem na hora que ela precisa. Então, acho que a gente precisa trazer essa reflexão. É verdade. As pessoas precisam abrir a mente para isso. E a gente precisa avançar, meu amigo, com um discurso correto, coerente daquilo que a gente... Perfeito. Pronto. Davi, nós estamos entrando, tá cortando um pouquinho, nós estamos entrando na reta final. Eu vou pedir aí um minutinho seu para que você possa entrar com as considerações finais, para que a gente possa finalizar e o Instagram não derrube a gente, tá? E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Estou muito feliz por esse bate-papo. Espero que a gente possa falar mais sobre esse assunto, porque quando começa a ficar bom, o tempo voa, né? Pois é, então jogue duro aí, tá? E aí eu já lhe faço uma pergunta nessa finalização sua. Você é enfermagem raiz ou enfermagem Nutella? Rapaz, eu sou um pouco de cada, viu? Tem hora que a gente dá uma de raiz, tem hora que a gente dá uma de Nutella. Mas, enfim, a gente tem que absorver um pouco dos dois. Com relação a isso aí, Roberto, te agradecer mais uma vez pelo convite, irmão. A gente sabe que a gente está aí nessa luta há muito tempo, te conheço também da batalha, da luta. Né? O que você precisar de mim, a gente vai estar aqui. Eu ia deixar aqui uma frase, ia falar alguma coisa, mas assim, eu só queria deixar aqui um minuto de silêncio aos nossos 238 colegas, né, que e quem é de direito não faz nenhum tipo de reparação para com esse profissional. Eu não estou falando reparação financeira, não. Uma reparação emocional, uma reparação moral e uma reparação de realmente para aquelas pessoas que estão lá batalhando e lutando por muito de nós. É o meu parente, é o seu parente. Então aqui, eu não quero falar nada, só quero deixar um minuto de silêncio por esses 238 profissionais que estão em frente, que morreram em busca de melhores condições para a nossa população brasileira. Vamos lá, Roberto. No final a gente termina. Pronto, beleza. Pois é, gente. Então eu estou muito feliz, Davi, mais uma vez. Estou muito feliz mesmo. Teremos outras lives, pessoal. Nos acompanhe aí nas redes sociais, tá? Estou aí fazendo também. Vou começar a fazer pelo YouTube, porque a conexão lá é melhor. A gente explora mais temas, mais tempo, por sinal. E no dia 9 estarei com Jefferson Caproni e iremos falar sobre a valorização da nossa classe, da nossa enfermagem, tá? No âmbito Brasil, e tentarei trazer ele numa perspectiva dentro aqui de nossa Bahia, dentro de Salvador, para que a gente possa examinar esse cenário e tentar trazer alguma coisa de alguém de fora. Estamos aqui já com 20 e poucos segundos para finalizar. Davi, forte abraço, negão. Muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Iremos nos encontrar e tamo junto. Gente, muito obrigado a todos e um beijo no coração de vocês, tá? Vou publicar essa live, então compartilhem. Compartilhem muito aí, tá? Porque juntos somos fortes. Tá bom? Um abraço, gente. Forte abraço e campanha de valorização permanente da nossa classe.